Saudações, pessoal! Saudações uma vez mais reunidos para trabalharmos um novo tema que vai nos auxiliar em nossa caminhada, em nosso dia a dia, em nosso processo de evolução. Hoje o tema que eu quero trazer para que a gente possa refletir juntos é sinais de outras vidas. Interessante, né? Mas antes eu peço para que você se inscreva em meu canal, ativem o sininho, dê um joinha, um like e compartilhe esse vídeo com aqueles que vocês acreditam que ele também vai ser uma contribuição. Então vamos lá! Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre espiritualidade, que eu amo falar inclusive, né? E hoje a gente vai falar sobre o tema sinais de outras vidas. Bom, para todos vocês que me acompanham já sabem que nós somos uma consciência infinita e que temos várias vidas, ou seja, várias oportunidades aqui com várias personas diferentes, né? Com várias roupagens diferentes, né? Eu não sou a Carol, você não é você, nós estamos aqui hoje nessa figura, nesse ator, nessa atriz, para que a gente possa vivenciar, crescer, amadurecer, ou seja, nós já tivemos variadas outras vidas, certo? Com que faz com que a gente vá acumulando experiências para que a gente consiga ser bem-sucedido dentro do nosso processo de evolução, dentro do nosso processo de expansão. Exatamente. Mas em meio a tudo isso, nos é dado, nos é concebido pelo Pai, por amor a nós, na verdade, a bênção do esquecimento. Então, algumas pessoas não acreditam, né, em outras vidas ou não acreditam em reencarnação justamente porque a gente não se lembra. Carol, mas se eu tive uma outra vida, por que eu não me lembro dessa outra vida? Qual é o sentido disso, né? A gente não se lembra como um presente divino, né? Fazendo um parênteses nessa questão do esquecimento, a gente não se lembra como um presente do Pai. Por quê? Porque isso poderia interferir no nosso processo de evolução. Nossa, imagina só se eu souber que eu fiz um mal muito terrível para um filho meu, para um pai meu, o que ocasionaria hoje no meu relacionar-se com ele, se o propósito de eu vir com ele justamente é para resgatar esse relacionar-se de um tempo atrás. Tá fazendo sentido para vocês, né? Então esse sentimento de culpa, um sentimento de remorso pode vir atrapalhar esse processo de evolução, esse quitar dívidas, débitos, se assim a gente pode dizer. Ai, Carol, numa outra vida eu era muito bem de vida, eu tinha uma vida boa, uma vida calma, uma vida próspera financeira, e nessa vida minha vida é um caos financeiramente. Então, a não aceitação de como a nossa vida é, o que pode interferir. Vocês compreendem que se fosse pra gente lembrar, a gente lembraria? Então, é um presente que nos é dado para que não atrapalhe, porque o passado, né, tem que ficar no passado, vamos pensar assim, e o presente, como o próprio nome diz, é um presente divino para que a gente possa experienciar da melhor forma possível. Mas como saber alguns sinais, algumas características de um amadurecimento espiritual que nos acompanham? Olha só que interessante, pessoal. Cada ser humano é um universo diferente, distinto em suas características de personalidade, pensamentos, escolhas, crenças limitantes, opiniões, visão de mundo. Cada ser é um universo particular. E isso é o mais lindo do ser humano, essa variedade que nós temos de raças, de possibilidades. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês? Que dentro de cada pessoa e dessas diferenças,
né? E é a diferença que faz o funcionar do planeta Terra, do homem terreno, do homem terráqueo, justamente para que a gente possa evoluir. É dentro dessas diferenças que a gente tem as tendências, se assim eu posso dizer. É quando eu tenho uma tendência para tal coisa, é quando eu gosto mais de alguma coisa, é quando eu me afinizo mais com aquela coisa, com aquela pessoa, com aquela situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então eu gosto muito de matemática, daí eu vou lá e eu fico fazendo contas por horas, e eu gosto de números e os números me fascinam. Então isso traz, ou vocês acham que a gente aprende e gosta das coisas à toa, ao acaso? Que o acaso inclusive não existe coincidências no universo. Então, aquele gostar de números já diz de um aprendizado que vem junto comigo dentro da minha essência. Olha que lindo isso, pessoal. Então, eu gostar de espiritualidade, eu gostar de passar uma mensagem para as pessoas, de ajudar as pessoas, de ensinar as pessoas, de estudar sobre os mistérios do universo, isso já diz de um aprendizado dentro da minha consciência que já está registrado e que eu trago para quê? Como uma ferramenta para me auxiliar hoje, aqui e agora, no meu processo de despertar. Então, Carol, eu gosto mais de yoga, eu gosto mais de número, eu gosto de pinturas, eu gosto de artes, eu gosto de músicas, certo? Então, muitas vezes, em uma outra vida, você já teve contato com isso. Você já foi um professor que ensinou música, você já foi um pintor que pintou um quadro e hoje você vem com essa... digamos, assinatura vibracional, você vem com esse registro dentro de você. Então, dentro da nossa essência, dentro da nossa consciência, nós temos tendências que é que nos levam para lá ou para cá. Observem o que vocês têm interesse. E esses interesses são interesses de antes, são interesses que vocês já passaram, são habilidades e dons a serem lembrados, para que vocês consigam novamente se conectar com a consciência, a essência, com o divino que habita dentro de vocês. Quando a gente não dá atenção para isso, porque vivemos em uma sociedade onde a gente precisa seguir aquilo que é colocado, aquilo que é imposto, aquilo que está na moda, e porque temos inseguranças e medos, vamos nos moldando, tentando nos encaixar em caixinhas que não cabem para nós, porque cada um tem um formato, cada um tem um tamanho, cada um tem uma cor. Como eu disse para vocês, somos universos distintos e essa é a beleza hoje aqui da nossa vivência no planeta Terra. Então, quando a gente quer se encaixar, a gente se afasta e a gente não se conecta ao quê? A essa continuação desse propósito de a gente entender o que de fato a gente veio fazer aqui. Porque essa tendência que nós temos é uma continuação do nosso espírito, se assim a gente pode dizer, para que a gente expanda a consciência. Quando a gente segue a nossa essência e não o nosso ego, quando a gente segue o nosso coração, quando a gente trabalha com o amor, porque o amor, o coração é o norte, é o propósito, é a missão de vida, a missão de alma, como vocês queiram chamar. Ele nos conecta, nos alinha com aquilo que nós viemos fazer aqui, com a extensão, a continuação de outros tempos que nos auxiliaram para que a gente possa assim evoluir e expandir a nossa consciência. Esse é o propósito. Então não é à toa que eu gosto de número, que eu gosto de matemática, que eu gosto de português, que eu gosto mais das artes, que eu pinto, que eu canto, que eu gosto de aprender, que eu gosto de ensinar, que eu gosto de cozinhar, que eu gosto de dançar. Não é à toa. Essa é a alma de vocês comunicando de fato quem ela realmente é nua, sem essa persona do nosso ego, que faz com que a gente se perca cada dia mais.
Então, utilizem esses sinais de tendências do gostar, o que vocês gostam, a favor de vocês para colocar vocês no caminho, para alinharem vocês com o propósito de vida. Isso traz facilidade, clareza e norte para que a gente possa caminhar mais tranquilos e nos encontrar dentro dessa vivência chamada Planeta Terra. Um beijo, fiquem com Deus, gratidão e namastê!